Abra comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Interessante que todo mundo prega sobre o Pentecostes e para. E o segredo está depois do Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 14, já estou lendo. Então Pedro se colocou de pé junto com os 11 e levantando a voz dirigiu a palavra: Judeus e habitantes de todos de Jerusalém, sabei bem e prestai atenção ao que vos digo. Nós não estamos embriagados como vocês suspeitam, pois não são mais do que 9 horas da manhã. Mas está acontecendo aquilo que o profeta Joel disse, que nos últimos tempos, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos, vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens verão visões e os vossos anciãos sonharão sonhos. Também sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia e profetizarão. Farei prodígios em cima do céu e embaixo da terra, sangue, fogo e fumaça. O sol ficará escuro, a lua ensanguentada, antes que chegue o dia do Senhor grande e se manifesto. E todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia e vamos aplaudir a palavra de Deus. Você percebe que no dia de Pentecostes, Pedro se levantou e fez um discurso. E no discurso ele citou o profeta Joel e decorado ele repetiu tudo que está escrito no profeta Joel. Então nossa pregação vai ter que começar no profeta Joel. Volta comigo 350 anos. Eu vou contar tudo para você, pode olhar para mim. Volta comigo 350 anos. O que está acontecendo aqui? Um problema duplo. Primeiro está acontecendo um problema dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que os sacerdotes se perverteram. E quando os sacerdotes se perverteram, a Bíblia diz que eles começaram a pagar propina para os juízes e esconder os erros dos filhos. A Bíblia diz que os filhos dos sacerdotes pegavam o dinheiro do templo e as carnes consagradas e faziam churrasco e chacota com as carnes consagradas e namoravam as garotas atrás do templo, usufruindo do poder de ser filhos do sacerdote. Portanto, a casa de Deus estava tão corrompida, mas tão corrompida, que o profeta Joel diz assim, o Senhor diz para ele assim: mande que os sacerdotes se ajoelhem na porta do templo e que chorem, quem sabe eu volte a morar dentro da minha casa. A situação estava tão caótica dentro da casa de Deus que Deus foi embora da sua própria casa. E a ordem era, se os sacerdotes chorarem, se eles se arrependerem, se eles se prostrarem no templo, na porta do templo, quem sabe eu leve em consideração a lágrima deles e eu volte a morar dentro da minha própria casa. A casa de Deus estava vivendo um dos períodos mais confusos da história de Israel. O detalhe é que, além desse problema que está acontecendo dentro da casa de Deus, por isso eu disse que é um problema duplo, também está acontecendo um problema fora da casa de Deus. O que é que estava acontecendo fora da casa de Deus? A Bíblia diz que eles tinham acabado de sair de uma espécie de pandemia. Na verdade, houve uma praga de gafanhotos, e esses gafanhotos, eles invadiram as plantações e comeram toda a agricultura e o agronegócio. E aí, então, além de comer a agricultura e o agronegócio, eles contaminaram o resto dos alimentos que tinham guardado nos celeiros. Então as pessoas com poucas coisas para comer, comiam esses alimentos contaminados pela praga do gafanhoto, e a Bíblia diz que começa a morrer pessoas, e eles não sabiam por que eles estavam morrendo.
Então, automaticamente, sem ter o que comer, a Bíblia diz que naqueles dias não chovia, então não nascia grãos, e por causa disso, não tinha alimento nem para o gado. Nós vamos ver o profeta Joel, o Senhor dizendo assim: chorem, quem sabe eu dê para vocês alimento pelo menos para os animais. E mostra os homens e as mulheres chorando no meio das praças, dizendo: o que daremos para o nosso gado miúdo? Como é que nós vamos alimentar os nossos asnos? Então, além de muitas mortes, de uma praga, uma espécie de pandemia, começa a acontecer uma grande crise financeira. As coisas ficaram muito altas, o dinheiro para de correr no mercado, e além disso as pessoas começam a se prostituir. Nós já vamos encontrar 350 anos antes de Jesus, prostituição fora da igreja. Vai haver troca de casais, prostituição, homem com homem, mulher com mulher. Aquilo que é a luta da ideologia de gênero hoje, já é uma realidade fora da igreja 350 anos antes de Jesus Cristo. Bate no seu peito e diga: um problema duplo acontecendo dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus, dentro da igreja e no meio da sociedade. Pergunta para quem está do seu lado: e o que nós vamos fazer diante de tudo isso? A Bíblia diz que há um sacerdote muito respeitado chamado Betuel. E Betuel tem um filho, e o nome desse menino é Joel. A Bíblia diz que, incomodado com tudo que está acontecendo, Joel sobe no monte e começa a orar. E ele tem uma visão, e a visão são 4 capítulos. Joel 1, 2, 3 e 4. É uma única visão em 4 capítulos. Você me deve um pix, eu estou contando os 4 capítulos para você. No meio dessa visão, ele vê o pecado dentro da casa de Deus, ele vê a situação fora da casa de Deus, e o Senhor pergunta para ele: o que é que você está vendo? Ele diz: eu vejo uma realidade onde eu não sei mais o que fazer. E o Senhor diz: então escreve aí. Eu vou ler para você. Naqueles dias derramarei o meu espírito sobre todos. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens verão visões, os vossos anciãos sonharão sonhos. Também sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia e profetizarão. Farei prodígios em cima do céu e embaixo da terra, sangue, fogo e fumaça. O sol ficará escuro, a lua ensanguentada, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. E naquele dia todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. O que é que o Senhor estava revelando para o profeta Joel 350 anos antes de Cristo? Que a solução dentro e fora da casa de Deus era um poderoso derramamento do Espírito Santo. Pode aplaudir se você está entendendo. Só tem um pequeno detalhe, me pergunta qual é. Profecia não é para agora, profecia é para o futuro. Se eu disser para você que você vai comprar uma casa hoje e você comprar uma casa amanhã, isso não é uma profecia. Profecia é eu dizer que você vai comprar uma casa hoje e você comprar daqui 2 anos. Porque a profecia precisa de um tempo para ela ser amadurecida, para que o dono da profecia passe pela prova e pelo tempo da espera até ela se cumprir. A profecia tem esses 2 diagnósticos. Diga comigo: o tempo e a prova. Abra a boca, diga: o tempo e a prova. Para ser profecia, precisa passar pelo tempo e pela prova. Significa que o Joel estava vendo ali, na verdade não é para ali, é para um outro tempo que ele não vai ver. 350 anos se passaram, diga aleluia. É dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, a Virgem Maria estava com eles, eram mais ou menos 120 pessoas, a única novena bíblica. Eles oraram 9 dias aguardando o Espírito Santo, e de repente o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo vem, Pedro está chapadaço, ele está tão chapadaço, mas tão chapadaço, que todos acharam que eles estavam bêbados. Tem gente que acha que eu sou doido. Agora imagina Pedro, que acharam que Pedro, Papa, está bêbado. Pensa se Pedro não está chapadaço. Fala para quem está do seu lado: Pedro está chapadaço.
Ele está tão chapadaço que ele abre a boca, ele mete o pé na porta e começa a fazer uma pregação metralhadora. Você acha que eu falo rápido? Pregação metralhadora é que em 15 minutos Pedro resumiu 700 anos de Davi até Jesus. Pedro começou a dizer: homens da Capadócia, da Panfilha, da Galileia, vocês que crucificaram o filho de Davi, o leão de Judá. E ele começa e ele começa a falar. Quando ele para respirar, todo mundo pergunta: e nós, o que é que nós temos que ver com isso? E aí Pedro diz: vocês estão assustados? O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel disse, amém? Que acontecerá nos fins dos tempos. Nossa, olha a geografia, presta atenção em mim. Ó, o que está acontecendo aqui, diga amém? Amém. É o que Joel viu 350 anos atrás, diga amém? Amém. Que acontecerá em 2023, diga amém? Amém. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Fala para quem está do seu lado: você morreu no intervalo, você morreu no intervalo. O cenário de Joel é real, diga amém. Mas a profecia do derramamento do Espírito não era para aquele momento, era para o nosso momento. Quem falou isso? Pedro, gente. No dia de Pentecostes, Pedro falou: vocês estão assustados porque o que está acontecendo aqui, Joel disse que acontecerá lá. O que acontecerá? Vou repetir de novo. Está escrito em Joel 3 e Atos 2. Você não lê Bíblia, você não lê Bíblia. Eu vou contar para você. Você diga pelo menos um aleluia a cada frase. Naqueles dias, aleluia, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos. Aleluia. A maior prova de que a profecia não é para aquele tempo, que o Espírito Santo só foi derramado sobre 120. Só que agora diz que será para todos. Os vossos filhos e filhas que te dão tanto trabalho profetizarão. Os vossos jovens que não querem saber de igreja terão visões espirituais. Os anciãos que não querem saber mais nada, só ficam sentados no sofá querendo morrer, eles terão sonhos espirituais. Também sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito, sobre os funcionários, nas chácaras, nas fazendas, na roça, nos galpões, nas empresas, onde tiver um servo, um funcionário, um escravo, receberão o batismo no Espírito Santo. Diga aleluia. Todos eles naquele dia profetizarão. Diga aleluia. Farei prodígios em cima do céu. Diga aleluia. Também farei milagres embaixo da terra, diga aleluia. Haverá sangue, haverá fogo, haverá fumaça, diga aleluia. O sol ficará escuro, a lua ensanguentada, diga aleluia. A chave está aqui, ó. Tudo isso acontecerá antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. E quando esse dia chegar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Você entendeu a logística ou não? Não, metade não entendeu. Apesar que quem fica o dia inteiro com o celular na mão já não entende mais nada mesmo. Já o HD já queimou. Eu vou. Olha, gente, merece um pix. Ó, olha aqui. Por que vocês estão espantados? O que está acontecendo aqui, Joel disse que acontecerá. Gente, que lindo. Olha aqui. Nossa, eu vou fazer de novo, eu gostei. Estar aqui. Pedro acabou de dizer que o que aconteceu em Pentecostes, Joel dizia que acontecerá como um segundo Pentecostes antes de Jesus voltar. Aqui fundamenta
a profecia do avivamento, ou o segundo Pentecostes que acontecerá sobre a terra, que vai pegar todos, vai pegar os jovens, vai pegar os anciãos, vai pegar os filhos, vai pegar os servos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sério, pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o raciocínio ou não está entendendo? E se você for um pouquinho curioso, se você lá na sua casa abrir a sua Bíblia em Joel 3, vai estar escrito, olha para mim: discurso de uma visão escatológica. O que é escatologia? É o estudo a respeito da segunda vinda de Cristo. Então, no dia de Pentecostes, Pedro falou: vocês estão achando que o fogaréu está grande? Vocês não viram nada. Joel viu que em 2023 vai ser um fogaréu maior. Porque esse fogaréu aqui só pegou 120. Mas o que o Joel viu que vai acontecer antes de Jesus voltar, vai pegar todos, inclusive os filhos, as filhas, os adolescentes, os anciãos, os escravos. E quando isso acontecer dentro e fora da igreja, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, há uma profecia que antes de Jesus voltar haverá um segundo Pentecostes na terra. Haverá um segundo Pentecostes na terra. Levante sua mão direita e fale: eu quero receber esse Espírito Santo. Eu creio na profecia de Joel. Eu creio na profecia de Pedro. Eu creio que o primeiro Pentecostes foi sensacional, mas haverá um segundo Pentecostes, visto por Joel, chancelado por Pedro, que será sobrenatural, impactante, que vai invadir a casa de Deus, que vai invadir a casa das pessoas. O Espírito Santo vai preparar a terra para a segunda vinda de Jesus Cristo. De tudo que eu entendo de Bíblia, que eu estudo Bíblia, que eu prego, eu não tenho dúvidas. Na Bíblia, na boca de Pedro, na profecia de Joel, que haverá, e eu verei com os meus olhos, antes de Jesus voltar, um grande derramamento do Espírito Santo sobre a terra. Pergunta para quem está do seu lado: por que um segundo Pentecostes? Alguém sabe me responder? Pensa para não falar besteira. Alguém sabe? Eu estou pregando para gente inteligente, diga amém. O cenário da visão de Joel é igual. Precisa eu ficar aqui falando o que está acontecendo dentro da casa de Deus? Deus já está indo embora da sua própria casa. Como diz o mineiro, o trem está feio. Eu conheço o submundo das cozinhas e das sacristias das paróquias, das dioceses do Brasil inteiro e além Brasil. Gente, se eu não amasse a minha igreja por convicção, eu já teria abandonado. Às vezes eu tenho um sentimento que eu vou chegar no fim dos tempos sozinho. Por isso Jesus diz: quando o Filho do Homem voltar, acaso achará fé? Se ele demorar mais um pouco, eu acho que não vai achar nem nós mais. Hoje só sacerdotes largando a batina, nós temos uma média de 1.700 por ano. Sem contar suicídio, depressão, escândalo, contra-testemunho. A pandemia destruiu nossas paróquias estão vazias, nossas pastorais estão acabadas. O que vai ser da fé católica? Não sei, e não é só católica, eu tenho amigos evangélicos sérios, e eles disseram: Moisés, nossas igrejas se acabaram.
Por que precisa acontecer antes de Jesus voltar um segundo Pentecostes na igreja? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 773. É missão do Espírito Santo preparar a igreja para se encontrar com Cristo. Portanto, o Catecismo da Igreja Católica me garante que quem vai preparar a igreja para se encontrar com Cristo é o Espírito Santo. E se Jesus está voltando e a igreja não está pronta e a casa de Deus está em crise, então o Espírito Santo precisa agir e agir rápido e agir em abundância. E o nome desse agir rápido e abundante é um poderoso derramamento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que levanta papas, é o Espírito Santo que levanta cardeais, é o Espírito Santo que suscita bispo, é ele que levanta sacerdotes, é ele que levanta profetas, é o Espírito Santo que levanta carismas. Só o Espírito Santo pode levantar a casa de Deus e deixá-la pronto para se encontrar com Cristo. Aí eu te pergunto, por que Jesus não voltou ainda? Porque a noiva, que é a igreja, não está pronta para as núpcias do Cordeiro. Portanto, se Jesus voltar hoje, nós estamos ferrados. Ele precisa adiar a sua vida e o Espírito Santo dizer: peraí, deixa eu preparar a igreja, deixa eu preparar, vem Espírito Santo. E o Espírito Santo vai batizando a igreja, vai batizando a igreja. Portanto, nós que olhamos para essa igreja perseguida, destruída, parece que morta, nós veremos com os nossos olhos, aleluia, um poderoso derramamento do Espírito. Deus vai levantar uma geração de profetas, de homens e mulheres de Deus, que vão sustentar as nossas igrejas no poder do Espírito. Jesus não é burro, ele é Deus. Ele só vai voltar quando a noiva estiver pronta. Isso é Apocalipse capítulo 4, 7 e 16. Foi dada à igreja se preparar com linho puro. O noivo foi preparar na casa do Pai uma morada e ele vai voltar. O Apocalipse capítulo 21 e 22 é um casamento de Jesus com a igreja. Por isso que a igreja é chamada de noiva, esposa, pomba, donzela, minha rola, minha amada, minha delícia. É um casamento. O Apocalipse é uma lua de mel. E a igreja não está pronta para casar, a igreja está imatura, a igreja está oscilante, mas o catecismo da igreja diz que é o Espírito Santo que vai preparar a igreja para encontrar com Cristo. É por isso que a visão de Joel está atual em 2023, e Pedro está dizendo o que vocês estão vendo em Pentecoste. Joel disse que acontecerá nos fins dos tempos. O Espírito Santo vai entrar na casa de Deus e vai sacudir a casa de Deus, e vai peneirar a casa de Deus, e vai levantar e vai avivar e vai incendiar. Então Jesus vai ver a sua igreja pegando fogo. Ele que disse: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu desejaria que o fogo já tivesse aceso. Ele vai voltar, e ele vai voltar. Mas antes dele voltar, quem pode na verdade preparar a igreja é o Espírito Santo. Então é por isso que haverá um segundo Pentecostes. Diga para quem está do seu lado: é só o Espírito Santo pode preparar a igreja para se encontrar com Cristo. É por isso que eu creio que haverá sim um segundo Pentecostes dentro da casa de Deus. Por outro lado, precisa haver também um segundo Pentecostes fora da igreja. Por quê? Porque Jesus falou: o que eu estou ensinando para vocês agora é só um pedaço, mas quando o Espírito vier, ele vos revelará toda a verdade. Quem é que pode trazer a verdade para a vida das pessoas? É só o derramamento do Espírito. Desculpa você, mas eu acho que inteligente eu sou, mas eu não tenho argumentos capazes de mudar a vida das pessoas. Mas o Espírito Santo tem. Eu já preguei para ateu, eu já preguei para pagão, eu já preguei para feminista. E aí eu tentei, e eu vi que não produziu resultado. Eu falei: vamos mudar de assunto? Posso orar na sua cabeça? Não, na minha cabeça não. Por quê? Porque aquilo que eu não posso, se eu orar na sua cabeça, aí ele faz. Porque se o Espírito Santo for derramado sobre a terra, ele vai convencer o coração dos pais a amar os filhos, dos filhos a obedecer os pais, de um homem ter uma mulher só, de uma mulher amar um homem até a morte. Ele vai convencer o homem a respeito da corrupção, a respeito da verdade, a respeito
respeito da moral, a respeito da ética, a respeito da justiça. Portanto, se a solução dentro da casa de Deus é um poderoso derramamento do Espírito, a solução fora da casa de Deus também é um poderoso derramamento do Espírito. Nós não temos outra saída. É por isso que a Bíblia nos garante: haverá um poderoso derramamento do Espírito Santo na visão de Joel, chancelado por Pedro, que vai pegar todos e vai pegar toda a carne, e vai pegar os servos, vai pegar os funcionários, vai pegar aqueles que são analfabetos, vai pegar também os estudados, e vai pegar os jovens, e vai pegar os anciãos, e vai pegar os idosos, e vai, e naquele dia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque Pedro disse que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for sobre a ação do Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado: é isso, é sobre isso, é isso, é isso. Diga para mim que você está entendendo. Amém. Isso aqui é pregação de altíssimo nível. Diga para mim se você está entendendo. Fala para quem está do seu lado: você está entendendo tudo que esse cara está falando? Se você esquecer de tudo que eu falei, fica com a minha dancinha. O que está acontecendo aqui é o que ele disse que acontecerá. Diga comigo: o que aconteceu no primeiro Pentecostes, Joel já tinha visto que acontecerá no segundo Pentecostes. Se eu não sou burro, a Bíblia está me dizendo que o segundo Pentecostes será imensamente mais potente e agressivo do que o primeiro. Porque as coisas que estão escritas aqui não aconteceu no primeiro, só vai acontecer no segundo. Eu vou ler de novo. Eu estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro citando Joel. Olha para mim, olha para mim. Eu sem óculos, tentando ver só os vultos. Derramarei o meu espírito sobre todos. É mais potente que o primeiro ou não é? O primeiro não foi sobre todos. Os filhos e filhas profetizarão. Não tinha criança no cenáculo. É mais poderoso do que o primeiro. Os jovens vão ter visões. Não tinha jovem nenhum no cenáculo. Não tinha. O segundo Pentecostes é mais potente que o primeiro. Os anciãos sonharão. O ancião já tinha no primeiro, a velha arada danada. Também sobre os servos e servas, não tinha no primeiro. Os servos e servas derramarei sobre todos. Eles profetizarão, aleluia. Farei prodígios em cima do céu, não teve no primeiro. Embaixo da terra, não teve no primeiro. Sangue, fogo, fumaça, não teve no primeiro. Sol ficará escura, não teve no primeiro. Lua ensanguentada, não teve no primeiro. Por que não teve no primeiro? Tudo isso acontecerá antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. E quando isso acontecer, todo aquele que invocar o nome do Senhor, então será salvo. E aí Jesus voltará. Pode aplaudir, pode aplaudir. Algumas coisas que eu quero de você. A primeira coisa é que você precisa se manter aceso. E é claro que um grupo de oração é semanal. Mas me encanta Paulo, que foi uma vez só num grupo de oração e morreu avivado com um grupo de oração só. Onde foi o grupo de oração que Paulo foi? Na sala de Ananias. Botou a mão na cabeça dele, levantou e morreu no fogo. Você não tem direito a participar de um Kairos desse nível, diga aleluia. E daqui 20 dias, eu ando meio fraco, eu acho que eu estou precisando de alguém pôr a mão na minha cabeça, vamos pedir o Espírito Santo de novo, né? Não. Você precisa sair daqui de um jeito que, se você nunca mais, por algum motivo, não entrar num retiro, não entrar num grupo, o abastecimento desse domingo precisa manter você no fogaréu até a segunda vinda de Jesus Cristo. Bate no seu peito e fala: eu quero ficar no fogo. Eu quero me manter batizado no Espírito. E eu te juro que se seu fogo baixar, eu mando matar você. Eu tenho uns amigos na sua cidade, eu dou um telefonema e Como é que eu me mantenho no fogo? Gente,
se mantendo. Quem lembra aqui da parábola das 10 virgens? Por que o fogo das 5 tolas apagou? Porque não tinha óleo. E o que é óleo? É terço, é rosário, é jejum, é penitência, adoração, santíssimo, e Ave Maria, quaresma de São Miguel, jejum de Daniel, pregação do Moisés Rocha, canção nova, e rádio canção nova, e vai lendo o livro, e vai comendo Bíblia, e vamos. E Jesus disse: todo aquele que tem sede, vinha a mim, beba, e do seu interior manará um rio de água viva. E você vai buscando, e vai buscando, e vai buscando. Uma outra opinião minha, eu estou vivendo hoje um choque de geração. Eu sou de uma geração e estou pregando para uma outra geração. É por isso que eu vivo irritado 24 horas por dia. Eu sou de uma geração que não tem internet, não tem celular. Então você tinha que correr atrás. A minha geração, eu fui crescido com muita sede. Então, para mim entrar num ônibus sem R$1 no bolso e andar 14 horas para ir num lugar aprender de Deus, na providência, de dormir no maleiro do ônibus, embaixo do altar, estava nem aí para nada. Eu tinha vontade. A geração de hoje não consegue ir no grupo de oração olhando o GPS 3 minutos. Se o GPS ficar processando, ela volta para trás que ela não sabe chegar. Quantas vezes eu tomei guaraná em pó com café para passar as madrugadas acordado comendo Bíblia? Quantas vezes, 3 da manhã eu orando? Quantas vezes eu subi no monte para orar? Quantas vezes? Por quê? Porque eu queria mais, uma sede. Na época não tinha TV católica, não tinha TV Canção Nova, só tinha um rádio que pegava numa caixa de abelha, daquelas que você não sabia se era parijona, se era dunga, de tanto que chiava. Mas a minha geração tinha sede. Eu fui criado lendo um livro por semana. Eu estou há 25 anos lendo um livro por semana. A geração hoje tem homilia diária. Aí você tem Padre Zé Augusto, você tem Padre Paulo Ricardo, você tem Frei Gilson, e aí você tem mensagem disso, metade daquilo, você tem liturgia, você tem tudo, mas não tem sede. É por isso que Deus não fala com você. Você é dependente de quem fala com Deus, que Deus não fala com você. Mas por que não fala com você? Porque você não tem vontade, não tem sangue nos olhos, não tem brilho no olhar. Saia daqui hoje dizendo: eu quero mais, porque se Deus quer mais de mim, eu quero mais dele também. Então você entra para o teu quarto, como diz Mateus capítulo 6, e fecha a porta e começa a dizer: Senhor, eu quero a tua presença, me revela coisa escondida, me conta coisa que a pessoa não contou para ninguém. E você começa. Se você não sair daqui com sede, daqui 10 dias você está fazendo encontro de avivamento de novo. Alguém está pondo a mão na sua cabeça de novo, e você é um trouxa. A vida inteira vai ficar andando em ciclo, patinando. Eu não preciso pedir oração para ninguém, eu sei resolver as coisas direto com Deus. Isso é processo de maturidade, queridos. Sacode quem está do seu lado e fala: sacode ele aí para mim, esse boneco de Olinda aí. Ai, Moisés, eu fiquei tão preocupado na época da Covid sobre a vacina, cada um falava alguma coisa. Eu não estou preocupado com nada. Eu entrei com a minha família para o quarto, fechei a porta, nós conversamos com Deus, Deus deu a direção e nós obedecemos. Eu não quero saber o que as pessoas andam dizendo, eu quero saber o que meu Deus pensa da minha casa. Se eu tomei vacina ou não, não é problema seu. Eu quero dizer que não tem polêmica nenhuma. Ah, mas eu vi um padre, mas o Ouvide falou. Ah, mas mandaram para mim. Ah, mas Frei Gilson falou não sei o quê. Ah, mas tem um bispo que falou. Ah, e agora Moisés diz que a marca da besta diz que... Que raio de batismo no Espírito Santo é esse, querido? Nós entramos para dentro do nosso quarto e Deus falou conosco. Nós saímos de lá sabendo o que iríamos fazer. É isso que Deus quer para você. Para de ficar dependendo da cabeça dos outros. Tenha sede.
Começa a receber isso. É São João capítulo 2. Vós tendes a unção dos santos para saber o que é bom, o que é mal. Ou seja, uma pessoa batizada no Espírito Santo, ele sabe discernir se está certo ou não está. O que tem de gente da igreja namorando errado, casando errado, entrando na sociedade, quebrando, falindo. Por quê? Porque eu não sabia que não sabia. Você entra no teu quarto e ora e fala: Espírito Santo, me mostra se essa pessoa é para mim, ou então tira ela da minha vida. Me mostra se é para fazer sociedade com parente, se é para comprar caminhão junto com meu tio, porque embora seja meu tio, se não for da sua vontade, não deixa esse caminhão chegar na nossa mão. Aí você vai se ferrando e depois liga para a gente: ai Moisés, eu estou num combate. Você não está no combate, você está colhendo cagada que você fez. Consequência de más escolhas não é combate espiritual, é consequência de más escolhas. Inclusive o demônio fala: eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada. Ai Moisés, porque o inimigo entrou. O inimigo falou: eu não entrei, eu estou de férias. Eu não entrei. Eu fico imaginando o demônio visitando Deus e fala: por favor, eu não tenho nada com isso. O demônio dizendo: não foi eu. Ela não beija o marido, eles não namoram mais, e ela está dizendo que o inimigo não é eu, é ela que é ruim, eu não é eu. O demônio dizendo: não é eu. Sacode quem está do seu lado e fala: sangue nos olhos, filho. Ai Moisés, aí passou a vacina, agora veio a política, e agora é Lula, Bolsonaro, é esquerda, direita, é comunismo. O que vai ser de nós, Moisés? Não tem polêmica nenhuma. Você entrou para o seu quarto, orou, Deus disse o que é para fazer, eu obedeci, está tudo ok. Eu não estou em crise nenhuma. Se você está, eu sinto muito. Consciência está limpinha, coração está livre, estou cheio de alegria. E 2023 vai ser um dos melhores anos da minha vida, em nome de Jesus. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que ele está falando? Se mantenha no fogo, aprenda a orar, tenha sede, viva uma vida sobrenatural. As pesquisas dizem que o ser humano passa de 7 a 14 horas por dia numa desgraça de um celular. Larga essa desgraça, vai caçar uma coisa para fazer. Eu vou fazer uma oração de poder agora para que o seu celular exploda. E que mate o dono dele e quem estiver perto. Vai caçar uma coisa para fazer, filho. Vai caçar uma coisa para fazer. Está gravando, eu não posso falar o que eu ia falar. Que raiva não poder falar. Ai, Senhora. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está? Última coisa que eu quero de você para a gente orar. Não perca a oportunidade de batizar as pessoas no Espírito Santo. No hospital, na favela, na casa dos casais, no semáforo,
no elevador, no seu condomínio. Sim. Sim. Esses dias eu descansei um pouco. Estava muito, muito ruim. E aí eu fui no shopping. A menina falou: Moisés? Eu falei: vem cá. Ela falou: estou trabalhando. Eu falei: vamos lá no seu quiosque. Você vende o quê? Óculos? Eu falei: vamos lá, é Chili Beans? Vamos lá. Bora. Meti a mão na cabeça dela, filha, só não repousou porque eu não podia. Eu falei: não repousa, acorda. Não perca a oportunidade. Todo retiro, todo cerco, aonde eu vou, pode ter 300 pregações. Uma tem que levar a batismo no Espírito Santo. Tem que levar. Por quê? Porque a solução da casa de Deus e fora da casa de Deus é um Pentecostes. Não sou eu. Então eu posso num retiro fazer 7 pregações no final de semana. Mas se você não for batizado no Espírito Santo, você não tem força para continuar com o que você escutou. E a minha tristeza é essa, que você vai em grupos que não ora nem em línguas mais, que é o menor dos dons. Os nossos grupos viraram grupos de reza. Às vezes você vai pregar num congresso para servos, que o ministério canta 1, 2, 3, 4 músicas e fala: vamos nos assentar, vamos chamar pregador. Eu falei: mas o congresso não é de servo, não tem nenhuma oração em língua, não tem? Nem um xarabalá, um ABCD, um FGH, nada. Eu falei: não, vamos ficar de pé, vamos de novo, canta outra vez aí, levanta os seus braços. Se não tiver nenhuma oração em língua na sua comunidade, no seu grupo, no seu núcleo, na sua intercessão, você já morreu, filho, você já morreu. Aí, para justificar a sua morte, você começa a achar quem está no fogo muito pentecostal. Não precisa gritar tanto, não, querido, é você que morreu. O problema não está comigo, o problema está com você. É só você ver aqui, Pedro está tão chapado, mas tão chapado, que eles acharam que ele estava bêbado. Aí a pessoa fala: não, ele anda demais, não, mas ele grita demais. Mas não precisa disso tudo, então Pedro está errado e eu estou também, está todo mundo errado. Mas não é que Pedro está errado, não é que Moisés está errado, é porque você morreu. Aí como você morreu, você começa a se incomodar. Aí você fala: não, mas não precisa disso tudo, mas Deus não é surdo. Esse negócio de fala para quem está do seu lado, direto, alguém vai lá no YouTube, nos meus vídeos e fala: eu não gostei. Ele manda: fala para quem está do seu lado, filho, se você tem problema com pai e mãe, você tem que resolver, o problema não é meu. É porque não é qualquer pessoa que gosta desse negócio de cutuca, fala, filho, vai fazer terapia. O problema não está comigo, o problema está com você. Jumento. Não persiga carismático, não persiga pregador, não persiga profeta, não persiga quem comunga de joelho, não persiga quem usa véu, não, cuida da sua vida, se mantenha no fogo, faça o seu papel, se mantenha no fogo, se mantenha, não vai brigar com padre, não vai brigar com bispo, não vai falar de papa. Tem gente que não foi nem em Roma, está falando de papa. Você não sabe bosta nenhum do que você está falando. Já sei, você não aplaudiu porque eu falei bosta. Vamos trocar. Tem gente que não sabe merda nenhuma do que está falando. Você nunca vai me ver falando mal de padre, falando mal de bispo, nem falando do papa, porque se eu não posso ajudar a atrapalhar, eu também não quero. Eu nasci na igreja para fazer o meu papel. Se eu dar conta do meu papel, eu cumpri minha missão, então eu vou para o céu. Chega, tá bom? Cada um cuida da sua vida. Cada um cuida da sua vida. Amém, eu já falei demais.
Eu já cansei de vocês também. Ah, que lindo. Vamos ficar de pé, vamos orar.